Olá, gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai seguir uma linha um pouquinho diferente. Eu sempre trago aqui recomendações e que no final eu espero que eu tenha meio que convencido vocês a assistir o que eu tô recomendando. Só que o vídeo de hoje não é necessariamente uma recomendação. Eu vou falar do porquê que eu assisti essa série, tá aqui no título. Vou falar o porquê que eu gostei e vai ficar meio que a critério de vocês se vocês devem assistir ou não no final, mas vocês já vão entender o que eu tô dizendo. A garota do ensino médio finalmente consegue seu próprio apartamento, mas ela tem que dividir com o garoto mais popular da escola. Ninguém sabe que eles estão morando juntos. Essa é a sinopse. Eu coloquei uma coisa aqui no meu roteiro que agora eu acho ela muito besta, se eu for falar ela em voz alta, mas é basicamente isso. Então, tipo assim, vocês estão sentindo esse cheiro? Cheiro de clichê. Cheirinho de romance clichê. Bom, esse clichê da recomendação de hoje é aquele do ah, não, só tem uma cama, eles vão ter que dividir. Meu Deus, que merda. Foi um dos primeiros doramas que eu assisti, assim. E todo mundo já sabe que eu amo um clichê de romance, né? Pequenas linhas, assim, da sinopse, ler isso já me deixou muito animada. Porque a história é aquele típico clichê do cara super popular que as meninas amam porque é bom nos esportes, inteligente, alto e bonito. Enquanto a menina, que é a Nao, ela é a típica menina doce, inocente, alegre, fofa, que é mais uma das meninas da escola que até sente uma atração pelo Ehara, mas ela não faz parte do fã-clube dele, digamos assim, entre as meninas. Então, basicamente, o que acontece é que eles dois assinam um contrato para um aluguel em um apartamento no centro de Tóquio com um preço super acessível, achando que eles vão morar sozinhos. Achando. Então a Nao acha que vai morar sozinha e o Ehara acha que ele vai morar sozinho. Então no dia da mudança, na hora que a Nao chega, o Ehara já tá lá e já tá arrumando as coisas dele. E aí ela fala, não, isso daqui é o meu apartamento, eu aluguei pra ficar sozinha. E ele fala, não, é o meu apartamento, eu aluguei pra ficar sozinho. E aí a Nao perde a paciência e ela resolve mostrar o contrato de aluguel dela pro Ehara. E o contrato de aluguel dele é exatamente igual ao dela. Então eles vão conversar com uma moça da imobiliária e ela diz que eles dois foram vítimas de fraude, que o contrato deles é exatamente igual, mas que não tem como eles desfazerem esse contrato. Então eles decidem morar juntos por um tempo, até porque no apartamento tem 2 quartos, né? Então um quarto seria da Nao, um quarto seria do Ehara. E o Ehara diz pra Nao que na escola ninguém pode saber que eles moram juntos, até porque poderia dar problema com a diretoria e tal, de ter 2 adolescentes morando juntos e da escola, enfim. Só que eles começam a ter uma relação mais próxima na escola, entendeu? Porque morando juntos, tem uma hora que eles confundem as bolsas, então, ou confundem os uniformes. Então eles acabam tendo que conversar de algum jeito na escola. E as admiradoras do Ehara começam a perceber essa relação mais próxima dele e da Nao, e a Nao passa a sofrer bullying. Agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre a Nao. Como eu já tinha falado anteriormente, ela é a típica garota ingênua e fofa, típica protagonista de mangá mesmo, justamente para fazer esse contraste com o tsundere, que é o Ehara. É tsundere ou é tsundere? Acho que é tsundere. É. Do Ehara. Quando a gente for falar do Ehara, eu explico pra vocês o que é essa palavra, caso vocês não saibam o significado. E assim, isso funciona muito bem para os clichês japoneses, assim, porque a gente sabe que Japão e Coreia, né, que são os países que eu entendo um pouco melhor a cultura, eles são países que eles não veem o feminismo com bons olhos, assim, sabe? Que muitas coisas que acontecem nos programas de auditório lá, por exemplo, seriam inadmissíveis se acontecesse aqui no Ocidente. Então, eu até coloquei aqui no roteiro que a gente que é ocidental, quando assiste, a gente acha a Nao muito bobinha, porque ela é o estereótipo da menina que precisa ser protegida, porque ela é destrambelhada.
E assim, dá a entender ao público, né, que tá assistindo, que ela precisa ter um cara forte ao lado dela, um cara que é o oposto dela. Assim, na minha opinião, assim, particular, eu acho que pra gente assistir, pra gente compreender e gostar dessas produções orientais, a gente precisa ver aquilo com outros olhos. Então, por exemplo, esses não são os meus valores pessoais, Letícia. Mas quando eu me proponho a assistir esse tipo de programa, eu já sei de onde vem, eu já sei quais são os valores daquela sociedade. Então eu deixo de lado o meu lado feminista, empoderada, por aqueles 40 minutos do episódio e eu tento ver aquilo de outro jeito, eu tento enxergar aquilo com outros olhos e dizer assim, ok, não é uma personagem que eu me identifico, não é a forma com que eu agiria no meu dia a dia, mas eu quero acompanhar a história dela, porque a história dela é interessante. Eu não preciso trazer isso pra minha vivência pessoal, sabe? Eu acho que é importante, sim, a gente saber separar. Caso você queira, né, desfrutar de produções asiáticas. Se você não tiver o menor interesse, você não precisa saber separar nada. Mas enfim, voltando, nós temos o Ehara, que nada mais é do que um tsundere. Ele é chato, mal-humorado, resmungão, só que lá no fundo ele tem um coração gigante, tem muito carinho pela Nao, né? E quando eles começam a namorar, a gente vê aquela dinâmica dos opostos que se complementam, sabe? O Grumpy Sunshine Trope, que é aquela basicamente, né, aquela forma de casais em que um é um mal-humorado reclamão e o outro é mais positivo e sonhador e tal. E lógico que, como todo bom romance, nós temos um triângulo amoroso, né, com o Daichi, que na minha humilde opinião é muito mais bonito que o ator do Ehara. E no fundo eu queria que a Nao tivesse escolhido ele, porque ele trata ela com muito menos frieza que o Ehara. Eles já são amigos de infância, se eu não me engano. Então, o Daichi ama a Nao, a família do Daichi ama a Nao e, sei lá, eu confesso que eu queria que ela tivesse ficado com ele. Mas enfim, a primeira temporada se chama Good Morning Call. Ela tem 17 episódios e se passa no ensino médio. Enquanto a segunda temporada, que se chama Good Morning Kiss, tem 10 episódios e se passa na faculdade. Bem, assim, isso fica mais a critério de vocês, se vocês querem assistir ou não. Se vocês conseguem fazer essa separação de dizer, ah, não, por 40 minutos eu vou fingir que eu não sou feminista, vou ser uma pessoa conservadora, vou ser uma mulher de direita, como é que fala? Bela, recatada e do lar, conservadora pra assistir, só por diversão mesmo, então fica a critério. Mas assim, eu pessoalmente gostei muito quando eu assisti. Eu achei que valeu a pena dar uma chance a esse romance, né? Que ele é muito clichê, ele é muito fofo. Então eu gosto desse tipo de romance, mas pra curtir a história você precisa meio que deixar de lado assim os seus olhos julgadores ocidentais, entender que o dorama tá inserido em uma cultura completamente diferente da nossa e que aquilo também é ficção, né? A gente não precisa trazer aquilo pra nossa realidade. Então essa foi a recomendação dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!